Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao mini curso de Vue.js e Quasar Framework. Hoje eu vou dar uma introdução do que é essas duas tecnologias e no decorrer do mini curso nós vamos estar construindo e até pegando alguns exemplos de situações para poder implementar tanto a parte do Vue.js como o Quasar Framework, beleza? Vamos começar com o Vue. O Vue.js ele é um framework reativo que se enquadra na mesma categoria dos frameworks React e Angular. Muita gente fica se perguntando qual que é o melhor dos três e para que eles servem. Bom, respondendo a parte do qual é o melhor, depende muito do projeto que você está trabalhando. Tem projeto que o React vai ser mais interessante ser utilizado, outros vão ser Angular e outras pessoas vão achar que melhor o Vue.js. Eu atualmente trabalho com o Vue.js pelo fato dele ser muito simples e poderoso. E aí as pessoas também geralmente perguntam, para que serve o Vue.js? Basicamente o Vue.js ele veio para simplificar o trabalho com o JavaScript. Então todo aquele trabalho de fazer um site, por exemplo, na mão ali com HTML, CSS e o JavaScript, e você tem que ficar linkando, adicionando eventos e esse monte de coisa, o Vue.js ele simplifica, ele abstrai tudo essa parte manual para poder dar uma experiência melhor para o desenvolvedor, para você conseguir fazer mais rápido também o trabalho. Todo o trabalho que você gastaria ali em cima de ficar pensando na lógica de como fazer aquilo, de ficar linkando os componentes, o Vue.js ele já te traz muita coisa pronta. Então essa parte toda trabalhosa de ficar linkando tags HTML, aqui você não tem. No Vue.js você não tem esse trabalho. Então ele veio para simplificar o trabalho com JavaScript. Essas que eu citei, por exemplo, são algumas dificuldades de se programar com o JavaScript e HTML e CSS no cru ali, como eu gosto de falar, que é na maneira tradicional. Eu vou mostrar alguns exemplos da programação convencional, que seria dessa forma, com HTML, CSS e JavaScript, e vou mostrar um exemplo com o Vue, para vocês terem uma noção de o que é que eu estou falando e para que o Vue serve. Então, eu vou abrir aqui para vocês um exemplo e vocês já vão perceber qual que é a diferença. Vou colocar duas coisas iguais, só que uma fazendo com HTML, CSS e JavaScript puro e o outro com a mesma coisa sendo feito com o Vue.js, beleza? Bom, vou mostrar um exemplo no HTML puro e com o JavaScript. Então, vamos lá para o nosso VS Code. Aqui eu coloquei só as tags vamos supor que já teria uma estrutura mínima aqui do HTML, né? Coloquei só a div aqui que é a que a gente vai fazer sumir e o botão aqui para poder realizar a ação. Então basicamente a gente tem um ID, selecionando aqui, dando uma identidade para essa div, que é o nosso texto que vai aparecer na tela, e a gente tem um botão com o ID de botão também para poder identificar ele. Então quando o usuário pressionar esse botão, essa div, esse nosso texto que vai estar lá no nosso navegador, ele vai aparecer ou ele vai sumir. Então, para fazer só essa parte de aparecer ou sumir, o que acontece aqui? Lá no nosso JavaScript, a gente tem que selecionar o botão que a gente vai realizar a ação a partir dele. Então, aqui ele busca pela tag botão, que é esse que está aqui, o ID, no caso, né? E adicionamos um evento nesse botão, que é um evento de clique. Então, quando realizar um clique, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai buscar o elemento que tem o ID container, que é o nosso texto aqui, e vai fazer uma verificação. Se ele for igual a none, se ele não estiver aparecendo no caso, ele aparece, se ele estiver aparecendo, ele esconde. Então esse botão ele tanto faz clicar uma vez, ele aparece, clicar outra vez, ele some com esse texto na tela. Então aqui nós temos basicamente 10 linhas de código, de lógica, só para fazer esse elemento sumir da tela. Eu vou mostrar um exemplo prático agora com o Vue.js, para vocês terem uma noção de como isso aqui reduziria. Bom pessoal, esse é o exemplo de Vue.js. Num documento, numa página Vue.js, que é um ponto .vue, nós temos uma estrutura um pouco diferente. A gente pode separar, no caso, o CSS, mas a estrutura básica é mínima, isso aqui. É o script e o template. Basicamente, num arquivo de Vue.js, a gente tem o template, que é onde que vai ficar todo o nosso HTML, e temos a nossa tag script, que é onde vai ficar toda a parte do JavaScript ali dentro. Vou dar uma explicada rápida, só introdução mesmo, nós vamos ver melhor isso durante as aulas. Aqui, tudo que a gente tem no HTML, aqui lembrando que esses
Essas tags que eu tenho aqui, eu estou usando as tags do Quasar, mas essas tags se ignoram por enquanto. Entendam que dentro do template é onde que vai todo o nosso HTML. Aqui dentro do script a gente tem algumas coisas, algumas funções aqui, que são as básicas. Nós temos a função data, que é onde nós declaramos todas as nossas variáveis, e tem os methods, que é onde nós colocamos todas as nossas funções que nós vamos utilizar no sistema. Então, basicamente, daquele exemplo, aqui eu repliquei ele a mesma coisa. O que nós temos aqui? O Vue.js, como eu falei, ele vem para simplificar o uso do JavaScript. Então, basicamente, no HTML não tem como a gente colocar lógica de programação diretamente nele. Já o Vue.js ele já vem para ajudar nesse sentido. Então, vocês repararem aqui, onde seria a nossa tag de texto, onde está o nosso texto no caso, nós temos um VIF, que é uma estrutura condicional. Se determinada condição acontecer, ele executa ou não. Então aqui eu estou fazendo uma verificação numa variável, que é essa variável some, que é essa mesmo que eu declarei aqui, que ela inicia como valor falso. Então o que acontece? Quando esse valor dessa variável aqui ela for true, ela for verdadeiro, esse texto ele vai mostrar. Se for falso, ele vai sumir. E nós temos um botão aqui embaixo, onde eu adicionei também um evento de clique direto no botão. Por HTML puro não é possível fazer isso, aqui no Vue.js ele já nos dá essa comodidade. Então eu defini a função someTexto aqui dentro, que quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa função que está aqui embaixo, que é a someTexto. Então basicamente aqui dentro o que a gente tem? Ele vai fazer uma verificação nessa variável que está aqui em cima, que ela está inicializada como falso. Então ele verifica aqui, se a variável some for igual a verdadeiro, ela vai setar ela como falso. Se não, ela vai setar ela como verdadeiro. Então, como ela está iniciando como falso aqui, ela não vai entrar nessa condição. Ela vai entrar no else e já vai atribuir o valor verdadeiro nela. Então, o que acontece? Basicamente, quando eu clico uma vez no botão, se tiver falso aqui fica true, e se eu tiver true, quando eu clicar ali fica falso. Então, ele faz o efeito de mostrar e esconder ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. Aqui nós reduzimos de 10 linhas de código para 7, mas isso aqui ainda pode ser simplificado mais ainda com um if ternário. A gente não precisou aqui linkar HTML com JavaScript, a gente só definiu a nossa função, linkou ela aqui em cima, direto no elemento HTML, e colocamos a condição de verificação aqui na nossa tag de texto. Então, toda vez que isso aqui assumir um valor, true ou false, ele vai mostrar ou vai esconder. Esse é o conceito de reatividade do Vue.js. Então, ele observa as variáveis e assim que tiver alguma alteração, ele faz uma determinada ação em cima ou não. Então, basicamente, é isso, pessoal. É para isso que o Vue.js serve. Ele vem para simplificar muito o desenvolvimento web. E vocês vão perceber que com o Vue.js vocês vão conseguir programar muito mais rapidamente do que seria normalmente com HTML, CSS e JavaScript puro. Entendemos o que é o Vue.js. Agora nós vamos entender o que é o Quasar Framework. O Quasar Framework ele é basicamente uma biblioteca de interfaces. O que ele faz? Ele fornece componentes para que a gente possa criar sistemas web, aplicativos híbridos, extensões para navegador, programas desktop multiplataformas, PWAs, SSRs e SPAs, junto com o Vue.js. Então, o Vue, se você olhar na documentação do site dele, ele não tem nenhuma seção do site que ele fala de componentes. Ele não tem componentes prontos, no caso. Você pode fazer na mão e você pode plugar qualquer biblioteca de interface. Nesse mini curso a gente vai utilizar o Vue.js juntamente com o Quasar. Então a nossa biblioteca de interface aqui vai ser o Quasar Framework, ok? Então basicamente o Quasar Framework é uma biblioteca de interface. Nós vamos mostrar o que dá para ser feito com o Quasar Framework. Se nós virmos aqui na tela inicial do site e rolarmos um pouquinho, a ideia dele é todas as plataformas em um lugar só. Então nós temos aqui desde SPAs, que são Single Page Application, que eu expliquei, o PWA, que é como se fosse um site web empacotado para aplicativo que você pode instalar diretamente no seu iPhone ou no seu Android. Então isso é o conceito de PWA. Ele é muito mais leve do que um aplicativo nativo, só que ele tem os seus prós e contras também. Então também é possível aqui fazer extensões para o navegador. Nós temos aqui também a opção de fazer sites com server-side rendering, que é aqueles sites que eles recarregam a página.
Nós temos também a opção de fazer aplicativos mobile híbridos, que não chegam a ser nativos, mas eles unem um pouco do PWA, que é o web, juntamente com o aplicativo nativo, então eles fundem os dois ao mesmo tempo. Nós temos a possibilidade também de fazer um aplicativo desktop multiplataforma, que vai servir aí tanto para o Mac, quanto para o Windows, quanto para o Linux. Então, essa é a ideia do Quasar Framework, fazer tudo somente com uma forma de código ou uma estrutura de código. Então, você deve estar se perguntando o que você precisa para começar a desenvolver com Vue.js e Quasar Framework. Basicamente, o que você precisa saber, pelo menos o básico, seria HTML, CSS e o JavaScript. Não adianta você querer iniciar um framework sem saber antes o JavaScript ou querer construir um site sem saber pelo menos um pouco de HTML e CSS. Então, se você não sabe ainda uma base boa de HTML, CSS e JavaScript, eu recomendo fortemente que você faça algum curso antes, por mais que seja introdutório, para que você consiga desenvolver os aplicativos e fazer as nossas atividades que nós vamos desenvolver aqui do mini curso, ok? Então é o seguinte, qual que é o foco do mini curso de Vue.js e Quasar Framework? O foco desse curso é repassar conhecimento sobre Vue.js e Quasar Framework, porque a gente quase não acha material sobre Quasar Framework, principalmente em português. A ideia é passar um pouco para vocês da minha experiência com o desenvolvimento de Quasar Framework Vue.js. Eu já trabalho com ele há 3 anos, mais ou menos, e esse framework, para mim, ele facilitou muito a minha vida no meu serviço. Então, o foco principal desse mini curso é repassar um pouco desse conhecimento para pessoas que querem desenvolver com Vue.js e Quasar Framework, desenvolver sites, sistemas e até aplicativos de uma forma rápida. Já adianto que esse não vai ser um curso completo, que você vai ver esse mini curso e vai sair fazendo tudo, mas o intuito é te dar um norte para quem quer começar a desenvolver rapidamente com essas duas tecnologias com a baixa curva de aprendizagem. Beleza, pessoal? Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer a configuração do ambiente para que a gente possa começar a desenvolver o nosso primeiro aplicativo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.